Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo e nós estamos aqui na nossa segunda semana da resolução do PET, Plano de Estudo Tutorado da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui para ajudar vocês na resolução dos exercícios da segunda semana. Se você tem um amigo ou parente que tem dificuldade, indique o canal, né? Para que ele possa também receber esse auxílio, beleza? Pessoal, não esquece aí no final, se você gostar, de colocar para nós o famoso joinha. Também não se esqueça de se inscrever no canal para que você seja notificado toda vez que a gente publicar aí uma aula nova, tá bom? Então se inscreve e aperta o sininho, beleza? Então vamos ver aí o que veio na segunda semana do plano de ensino, do plano de estudo, né, da Secretaria de Educação. Estamos aí na segunda semana. Veja aí que ele trouxe para nós o processo de desidratação em álcoois. Pessoal, nessa segunda semana, ele ainda continua focado nos conceitos de reações de eliminação, tá bom? Então, na reação, ele vai fazer a eliminação de água de um álcool. Então, nesse caso, nós fazemos uma desidratação intramolecular. Tiramos a hidroxila e o hidrogênio do carbono vizinho. Veja que no caso do metilpropanol 2, nós temos 3 vizinhos, mas são todos carbonos primários. Se o vizinho aqui fosse um carbono secundário, você tirava o hidrogênio deste carbono se ele quiser a substância preferencialmente produzida. Produz primeiro, produz mais fácil. Tá bom? Então, aí precisa tomar cuidado para verificar que situação que ele quer. Se ele não quiser a substância preferencialmente produzida, você deverá mostrar todas as possibilidades, porque são isômeros. Tá bom? Então, aqui, nós fizemos a eliminação de água, automaticamente as valências livres se fecham, formando para nós uma dupla. Então, de um álcool, nós transformamos num alceno. Através do quê? Eliminação de água. Tá bom? Intra. Mas ele também pode pedir nos problemas inter, como é o que acontece na primeira questão aí do material dele. Veja que ele pegou lá o etanol, produziu etileno, depois o etanol produziu éter etílico. Então, nós estamos aí com as duas reações de desidratação dos álcoois. Então, se no etanol você tirar a hidroxila e o hidrogênio do carbono vizinho, forma uma dupla. Formamos o eteno, conhecido vulgarmente por gás etileno. O que eliminou? Água. Já para o éter etílico, nós também vamos fazer uma desidratação intermolecular. Olha lá. Então, nós vamos tirar a hidroxila e o hidrogênio da outra hidroxila. Então, esse oxigênio vai ligar lá na cadeia. Formou para nós um éter. Então, aqui eu fiz uma desidratação intra. Aqui eu tenho uma desidratação inter. Baixas, entre aspas, porque aqui é 140 graus Celsius, temperatura, e aqui alta, 170 graus Celsius. Tá bom? A desidratação, nos dois casos, elimina o quê? Água. Então, nós temos ali duas reações de desidratação dos álcoois. Beleza? Uma produziu alceno, a outra produziu éter. Desidratação inter produz éter. Desidratação intra produz alceno. Legal? Tá aí a diferença entre os dois. Beleza? Primeira pergunta. Na segunda pergunta, ele faz um processo de reações. Então, ele pegou um álcool secundário de fórmula geral C4H10O. Ele fala que quando aquecido na presença do óxido de alumínio, então eu vou fazer uma desidratação intramolecular. Então, eu posso usar ácido sulfúrico ou óxido de alumínio. Sofre uma desidratação, dando origem a um composto A, que, por sua vez,
é tratado com ácido halogenídrico, então eu vou reagir com H de X, então pode ser HCl, HBr, e ele vai produzir um composto orgânico B. Beleza? Então eu preciso mostrar as reações primeiro para você, para que depois a gente possa avaliar essas alternativas. Tudo bem? Então a desidratação do butanol 2, como é que você sabe, William? Ele falou que é um álcool secundário. Então a hidroxila tem que estar ligada num carbono secundário. Aí eu vou fazer uma desidratação intramolecular. E aí, William? Aí eu tenho duas possibilidades. Porque esse carbono é primário e esse carbono é secundário. Então eu tenho que mostrar tirando água aqui e tirando água de cal, nas duas situações. Então eu poderia ter formação da dupla no meio, formando o buteno 2, ou but2-eno, ou também posso ter a dupla formando na ponta. E aí eu tenho a formação do but1-eno. Legal? Então eu tenho as duas situações, porque ele não me falou nada. Ele não especificou no problema o que ele quer. Se ele quer uma substância preferencialmente produzida, ou se ele quer exatamente o que nós temos nas duas situações. E ele vai eliminar para nós água. Tá bom? Aí o que ele fez? Ele pegou cada um deles e reagiu com H de X. Então agora nós temos reações com alcenos. Eles fazem reações de adição. Então nós vamos quebrar a ligação π e ele vai ganhar o hidrogênio e o X. Aí precisa lembrar da regra de Markovnikov. Substância preferencialmente produzida, o hidrogênio vai para o carbono de maior hidrogenação. Quem tem mais é o que ganha. Veja que nesse caso, ó, tanto faz o hidrogênio entrar de cá ou de cá. Então eu tenho a formação de um ganho o hidrogênio, outro ganha o X. Ó. Formou um aleto orgânico. Mas se eu fizer com o de baixo, o hidrogênio obrigatoriamente vai para o carbono de maior classificação. Nesse caso, estamos especificando a substância preferencialmente produzida. E aí o hidrogênio entrando de cá, o X entrando de lá, vai dar exatamente o mesmo composto. Então, essas são as possibilidades de respostas que eu tenho para cada um dessas reações e o procedimento por etapa, tá? Agora a gente vai responder as afirmativas dele. O que ele fala? Primeira afirmativa, a estrutura do álcool secundário admite isomeria óptica. Então, o álcool secundário, ó, temos hidroxila, o hidrogênio, o metil, o etil. Esse carbono é um carbono quiral. Portanto, ela admite isomeria óptica. Certo? Segundo, o álcool secundário é denominado oficialmente 2-butanol, 2-butanol, ou butan-2-ol, né? É verdadeiro. Terceiro, o composto A formado admite isomeria geométrica ou cis-trans? Olha lá, ó, carbonos com dupla. Esse é diferente desse. Esse é diferente desse. Então, eu tenho dois carbonos com dois ligantes diferentes, com dupla. Portanto, temos isomeria geométrica ou cis-trans. Um deles, mas admite, né? Ele não especificou qual que ele quer. O que mais? O composto A formado é o 2-butanol? Não, aí não. O composto formado era um alceno, né? O composto B formado admite simultaneamente isomeria geométrica e óptica. Olha lá, o composto B formado, ó, ele só tem isomeria óptica, isomeria geométrica não. Eu não tenho a dupla na cadeia aberta, né? Então, segundo essa afirmativa, é falsa. O que mais? O composto B formado admite isomeria óptica? Agora sim, ó. Veja, o carbono tem X, hidrogênio, metil, etil. E tem 4 ligantes diferentes, esse carbono é quiral. Portanto, ele apresenta isomeria óptica. Tá bom? Estão verdadeiros, portanto, o 1, o 2, o 4 e o 32. Beleza? Terceira questão, um teste.
Ao se fazer um churrasco de carne vermelha, percebe-se à distância um aroma característico. Isso se deve, em parte, à reação de decomposição do glicerol, com formação da acroleína, um líquido de forte odor. Então, ele mostrou ali para você, ó, ele está fazendo uma reação com esse composto. Veja que, na verdade, ele fez duas reações. Esse carbono da ponta, que tinha uma hidroxila, ó, virou uma carbonila. Ele oxidou. E esses carbonos vizinhos, ele eliminou essas hidroxilas aqui, ó. Formou para nós uma dupla. Tá bom? Então ele pergunta, assinale a afirmativa incorreta. A acroleína é um aldeído? Ah lá, tem um aldeído lá. A acroleína é uma substância insaturada? É, nós temos dupla entre carbonos. A formação da acroleína necessita de aquecimento? Ele colocou até na seta. Olha lá, ó. Olha o símbolozinho de aquecimento. A acroleína tem temperatura de ebulição maior que do glicerol? Aí não. Aí precisa lembrar de forças intermoleculares. Veja que o glicerol tem um monte de hidroxila. Então ele vai ter um monte de ligações de hidrogênio muito mais fortes do que simplesmente o do dipolo permanente que vai aparecer na acroleína. Então, o glicerol é que vai ter ponto de ebulição maior. Então, a D está errada. O glicerol é um triol? É. Temos 3 álcoois. Então, a que está errada é a resposta da letra D. Tá bom? Mais uma. A crise do petróleo fez ressurgir o interesse pela produção de hidrocarbonetos a partir do álcool, que pode ser produzido por uma fonte de matéria-prima renovável. O etanol, por exemplo, no Brasil é largamente produzido a partir da cana-de-açúcar. Escreva a equação de reação que para transformar o etanol no eteno. Então, é aquela primeira reação que nós mostramos. Ó. Então, nós temos um álcool que sofre uma desidratação intramolecular. Então, eu vou tirar a hidroxila e o hidrogênio do carbono vizinho, vai formar a dupla e ele elimina para nós água. Tá? O eteno pode ser obtido para a produção de diversos compostos orgânicos da cadeia petroquímica. Qual o produto da reação do eteno com o gás hidrogênio? Então, agora nós temos uma reação com alcenos. Do alceno, quando reage com gás hidrogênio, quebramos a dupla e ele ganha o hidrogênio. Ele faz uma reação de adição. O que ele vai formar para nós? O etano. Legal? Então, tá aí as duas reações que ele pediu aí no processo da quinta questão. Certo, gente? Era isso que nós queríamos mostrar para você no PET aí da segunda semana do material 6 dos alunos do terceiro ano do ensino médio, o famoso terceiro colegial. Tá? Pessoal, se você gostou, coloca aí para nós o famoso joinha, indique alguém, um amigo, um parente, que também estuda no estado, né? E precisa aí desse auxílio para a resolução dos exercícios, tá? Esse é o nosso objetivo de ajudar. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal apertando o sininho para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Um grande abraço, professor William.